Portanto, se Jesus explica as parábolas só a esse conjunto de discípulos que andam mais próximos dele, que o acompanham com muita regularidade, não é só alguma, é muita regularidade, alguns com, continuamente, que estão nas mesmas, passam pelas mesmas condições que Jesus passa, não têm onde reclinar a cabeça, eles também não, podem passar fome, eles também passam. Jesus tem momentos que passa fome, porque dedica-se por inteiro a este ministério do reinado de Deus, para o anunciar e também para o revelar pela sua forma de ser, de viver, de atuar. Não, Jesus não tem nada de Papa, Jesus não tem nada de bispo residencial, Jesus não tem nada de pároco, Jesus não tem nada lá dos deputados, desses que vivem a tempo inteiro para o poder político. Eles chamam-lhe política, mas é mentira, é tudo só poder político. Não, mesmo que se dediquem o tempo inteiro à oposição, que coisa mais absurda. Haver seres humanos catedráticos, formados nas suas universidades, às vezes até professores simultaneamente nas universidades, e que depois se dedicam a tempo inteiro, horário completo, à oposição ao poder, para serem eles o futuro poder. Não é para botar abaixo o poder. Isso já estava na linha de Jesus, do reinado de Deus. É para serem eles o poder, e enquanto não chegam lá, e se calhar sabem que em vida nunca lá chegam, ao menos recebem a fatia deles do bolo. Pois. E por isso têm aqueles salários, aqueles privilégios, e o prestígio, e o nome, e a fama, para a sua desgraça. Ouviram bem? Para a sua desgraça e para a sua vergonha, e para a desgraça dos povos, porque o mexilhão é que paga tudo. Ainda aplaude. Como nos tratam, e a gente ainda aplaude o que fazem de nós. E então estes andam próximos de Jesus, e Jesus, a esses em quem confia, ele tem de confiar em alguém. Todo o ser humano que tem um projeto, que está animado por um projeto e que o quer difundir, quer que ele se venha a desenvolver na história, certamente sabe que também o seu tempo histórico é limitado. Nós, cada ser humano, quando nascemos, a morte já nasce connosco. Nossa irmã, a nossa companheira, não é a nossa inimiga, a nossa companheira morta, a nossa irmã morta, já nasce connosco. E é belo que assim seja, é belo que assim seja. Eu sei que estou a dizer-vos tudo ao contrário do que vocês têm na cabeça, mas é belo que assim seja, porque essa condição de ser humano, que ao nascer já também nasce simultaneamente connosco a morte, como nossa irmã, como nossa companheira, andamos sempre juntos. Por isso é que ter medo da morte é uma aberração. Então é ter medo de ser humano, é ter medo da nossa condição humana. Não, devemos nos alegrar e, portanto, desenvolver-nos sim, de dentro para fora ao máximo, para que quando finalmente a morte disser agora é a minha vez definitiva de atuar, nos encontre plenamente desenvolvidos. E então a explosão é vocês nem fazem ideia, nem eu faço, mas já estou a intuir como é infinitamente belo. Sim, porque a gente já experimenta, assim, em semente já se experimenta, e como é infinitamente belo. Então Jesus explica em particular, os evangelhos dizem, agora depois foi em particular explicar aos seus discípulos e às suas discípulas, aquele conjunto em quem confia mais, e como confia, abre-se, quer dizer, diz coisas, revela pormenores a este núcleo de discípulos que não diz às populações, às multidões.
Porque entre as multidões também estão lá os tais inimigos. E Jesus tem uma estratégia. Portanto, ao inimigo não se diz tudo. Revela-se a boa notícia para ver se ele é tocado por ela e se converte. Se converte, muda de ser. E então, se calhar, até pode vir a tornar-se alguém que vai aderir a este núcleo que anda próximo de Jesus. Ou que não venha mesmo fisicamente a andar, mas como muda de ser, de viver e de atuar, onde quer que esteja, vai ser um sinal deste reino, reinado de Deus, como de Deus Criador, como Jesus é o grande sinal do reino, reinado de Deus. Começa a ser um pouco outro Jesus onde estiverem. E a apanhar também no corpo como Jesus apanha. Mas até se pode, alguns chegam a tornar-se mesmo deste núcleo próximo de Jesus. E Jesus, quando confia, pois reconhece e eles passam a integrar. E então a privar desta intimidade, desta clandestinidade. Quer dizer, falar em particular com um conjunto de gente que não, e dizer-lhes coisas, fazer-lhes revelações que não está a fazer às multidões, então este núcleo, este grupo, está a viver em clandestinidade. Mesmo perante os olhos de toda a gente. Clandestinidade não significa andar escondido. Significa ter acesso a pormenores do reino, reinado de Deus. Como é que ele se implanta, se desenvolve na história. Como é que são os valores muito profundos desse reino, os genuínos valores. Conhecê-los assim mais em profundidade. Significa isso, se isso é só um núcleo. Este núcleo está, a relação aqui é de clandestinidade, não é no sentido de andarem escondidos. Mas, quer dizer, depois só aquele núcleo é que sabe, é que conhece, é que tem os elementos para entender tudo melhor. De forma a que amanhã sejam eles os grandes Jesus, os grandes mensageiros, os grandes anunciadores. Jesus chega a dizer tudo o que eu tenho para vos dizer, eu partilhei convosco. Mas ainda há umas coisas que são tão profundas e que eu as conheço por experiência, mas que não vos as posso dizer. Isto já é o Evangelho de João a falar. Que eu as conheço, eu as experimento, eu as vivo, mas que não vos as posso dizer, porque vós não as podeis aguentar agora, digamos, na fase de desenvolvimento em que vos encontrais. Não o podeis aguentar, não podeis entender. E, portanto, será a Ruá, a Ruá que me está a fazer a mim, plena e integralmente humano, também vos fará a vós, plena e integralmente humanos, e será ela quem vos vai dizer, quem vos vai ensinar, quem vos vai fazer essa revelação. Mas, para o fazer, nós temos de andar na mesma dimensão de clandestinidade em que eu ando. Com ela. Com a Ruá. Senão nunca escutais nada, nunca entendeis nada, só estás a escutar e a ver o mercado, o antirreino, e a ir por ele. E depois, então, depois o que é que sai? Sois, tornar-vos, quando muito, sujeitos agentes do mercado, agentes do antirreino, agentes do império, agentes da Santíssima Trindade dos poderes. E por isso, os mais infelizes dos seres humanos, ainda que cheios de privilégios, e os desgraçadores, carrascos, algozes, verdugos dos povos. Será a Ruá que vos dirá. Eu não posso dizer-vos tudo, mas o que pôde dizer diz. Entre o ano 28 e abril do ano 30, o que pôde partilhar com este grupo de mais próximos discípulos e discípulos, Jesus fala em particular. Porque, dito assim, às escâncaras, não. Ainda assim, virou-se tudo contra ele, que faria? Não durava 2 anos na sua missão. Portanto, em particular, é o clandestino. A importância do clandestino no reino. Já vamos.